Hipocrisia. Apesar do apelo quase desesperado que se faz à honestidade como a única salvação possível à humanidade, mentimos o tempo todo, durante todas as nossas vidas. Negá-lo só contribuiria com mais um motivo para rirmos de nós mesmos. Abandonar a mentira não é só impossível como também indesejável. Mesmo que nos custe admitir, o fingimento e a dissimulação são também pilares básicos da vida em sociedade, não apenas porque a mentira é útil, mas porque é parte integrante do esquema de fachadas sociais que incorporamos desde nosso nascimento. A sociedade é uma representação de nossa humanidade, uma encenação indireta, e muitas vezes falsa, de nossas intenções. Por isso faz bem aquele que aprende a distinguir entre as necessidades reais e as sociais. Podemos definir as necessidades sociais como uma representação, numa linguagem cifrada e retorcida que, em termos gerais, traduz as reais objetivamente, porém não com a ineficiência inocente de um tradutor automático, mas com a malícia de um advogado velhaco que precisa ganhar a vida. Distinguir entre necessidades e aparências, entre realidades e teatrecos, é uma habilidade que diz respeito ao nosso bem-estar imediato, à nossa condição real, que está para nossa condição social como nossa satisfação íntima está para nossa cédula de identidade. Portanto, em relação à primeira, a mentira tem um efeito definitivamente pernicioso, e dificilmente alguém chega ao grau de insensatez de realmente descartar suas necessidades reais em favor de meras convenções. O funcionamento desse sistema social é algo que não se apreende senão por si mesmo através da experiência e da reflexão, ele não nos é imediatamente acessível. Sempre escondemos o que realmente vivemos, nunca dizemos o que de fato pensamos. Tudo fica por debaixo dos panos. Os fatos reais e autênticos da vida, como cada qual os sente e concebe em seu íntimo, são uma espécie de tabu. Não devem ser trazidos à luz publicamente. Ficam ocultos em favor das aparências que, não obstante, todos sabem ser falsas, e por isso o embaraçoso assunto é evitado a todo custo. Por exemplo, quando algum sabichão afirmou que nosso Salvador nasceu de uma virgem, não foi realmente isso que quis dizer. Suas palavras não devem ser tomadas ao pé da letra. Sabemos que uma alegação desse tipo não é uma afronta ao bom senso e à ciência biológica, mas apenas uma forma educada de dizer mudemos de assunto. É difícil apontar o culpado pela nossa necessidade de mentir. Talvez os representantes dos idealismos cristãos que, ao alcançarem o poder, estabeleceram valores impossíveis como metas, sejam, em parte, responsáveis pelo agravamento de tal fenômeno. Porque, com isso, a honestidade, isto é, tudo o que concerne à nossa verdadeira humanidade, passou não apenas a ser uma segunda realidade menor, mas uma mentira, algo vergonhoso, indigno, que devemos esconder como se fosse um crime, e isso em favor de outra realidade que não apenas traduz mal nossas verdadeiras necessidades, mas de fato as calúnia, as nega em favor de um mundo fictício. Por isso os deuses da mitologia greco-romana, que refletem nossa natureza íntima, são tão preferíveis ao fantasma castrado do cristianismo. Pensemos, por exemplo, em como conseguimos nos identificar intimamente com Dionísio, deus do vinho e da orgia, Vênus, deusa do amor e da beleza, Marte, deus da guerra e da violência. Isso acontece porque dizem respeito ao que efetivamente nos move enquanto seres vivos, ao que nos torna o que somos. Foram concebidos para refletir e exaltar a natureza humana, não para falsificá-la. Toda a metafísica cristã, pelo contrário, tem seu cerne na negação de si próprio e no culto de características doentias que buscam extirpar nossos instintos básicos e escarnecer nossa natureza. Encontram sua expressão máxima no culto à castidade e à submissão, na resignação ante o mundo e no elogio do sofrimento, tanto que seu símbolo é um chandala pregado a uma cruz. Diante dessa perspectiva, poderíamos supor que todo médico deveria ter o cuidado de precaver seus pacientes contra a prática insalubre de ser cristão. Porém, isso sequer chega a ser necessário, pois poucos são suficientemente tolos para realmente tentar viver seus princípios. Não apenas porque seriam miseravelmente infelizes, e é provável que acabassem internados no manicômio, ou num convento, mas principalmente porque não conseguem sentir tais princípios como algo íntimo e pessoal. Por isso permanece, como sempre foi, uma religião de fachada, algo que não deve ser praticado, mas apenas encenado. Contudo, mesmo ensinando que ignorar a realidade é algo bom,
Seria errôneo culpar a religião por nossa necessidade de mentir, primeiro porque ninguém realmente acredita no que ela diz, depois, porque é provável que isso não passe de um artifício inventado para tornar a mentira, se não desejável, ao menos desculpável. Nesse sentido, percebamos que as religiões não são a causa, mas o efeito de nossas mentiras. Servem como um bode expiatório que carrega uma parcela do peso de nossas contradições, ocultando alguns dos esqueletos que temos em nosso armário. A hipótese mais provável é que isso faz com que nos sintamos menos culpados por enganar os demais, e também menos envergonhados por nos deixarmos enganar, visto que podemos, em último caso, empurrar a responsabilidade para o além. Asterisco, asterisco, asterisco. Uma explicação plausível para a existência dessa cisão tão radical entre o que somos e o que aparentamos ser pode ser encontrada em nossa própria natureza, no fato de que não é apenas inconveniente ser honesto sem reservas, mas que o ideal dessa honestidade não pode ser alcançado, pois é impossível fazer com que os demais apreendam nosso íntimo, e vice-versa. Aquilo que em nosso mundo interior corre tão livremente não pode ser representado senão por símbolos convencionados que esvaziam quase completamente aquilo que está sendo comunicado. Assim, mesmo com a mais franca honestidade a respeito de algo que sentimos, nas mentes dos demais nossa explicação está para uma fotografia ruim como o sentimento em si está para a paisagem original que, entretanto, não pode ser visitada. Nunca poderão ver com seus próprios olhos, e por isso terão de confiar em nossa palavra. Já vemos, de início, como a situação é problemática. Como estamos inescapavelmente presos à sina de viver em nossa própria pele, e como somos incapazes de apreender o íntimo de outro ser humano da mesma maneira que sentimos nós próprios enquanto seres subjetivos, eis a primeira divisão da realidade, o eu como ente subjetivo e o outro como ente objetivo. É certo que somos capazes de alguma alteridade, isto é, de nos colocarmos, em abstracto, na situação de outro indivíduo enquanto ser subjetivo como nós próprios, mas isso, além de exigir algum esforço intelectual, dificilmente é empregado senão em nosso próprio benefício, já que é muito raro realmente nos preocuparmos com questões alheias para além do que parece desejável em termos de cortesia. Desse modo, numa interação interpessoal, desenha-se mais ou menos a seguinte situação. Temos dois indivíduos, e ambos são seres subjetivos bastante conscientes de suas verdadeiras opiniões e motivos íntimos quanto a tudo o que os interessa. Na sua relação, todavia, só são capazes de alcançar a camada mais superficial um do outro, isto é, aquilo que se apresenta objetivamente diante de seus olhos. Sendo que todo ser humano é única e exclusivamente egoísta, cada qual buscará sua própria satisfação através de jogos que exploram esse abismo do incomunicável e do não comunicado, sem nunca deixar transparecer suas intenções de modo escancarado. Nesse teatro, calcula-se muito bem aquilo que se diz, mas principalmente aquilo que se cala. Isso também porque nosso íntimo é constituído de elementos tão mesquinhos e vis que dificilmente outro indivíduo conseguiria disfarçar a repulsa caso nos mostrássemos tais e quais. Podemos encontrar exemplos desse tipo de jogo em todo lugar. Quando vamos à rua nos fins de semana, encontramos um sem número de indivíduos extremamente bem vestidos, ostentando posses e qualidades custosas sob o pretexto da recreação. Passam horas andando, conversando e bebendo aparentemente a esmo. Esmagam-se em aglomerados humanos sem qualquer razão clara. Ou seja, estão se socializando, que é a versão humana da luta por status e do ritual de acasalamento. Quando, por exemplo, conversam publicamente sobre assuntos difíceis, nunca falam baixo. Pelo contrário, aumentam desnecessariamente o volume de suas vozes na esperança de que alguém note seus dotes intelectuais, sua erudição, pois querem ser admirados. Nenhum deles admitiria o verdadeiro motivo que os levou a sair perambulando pelas ruas, mas, se há algo certo, é que não se trata de mera diversão. Suponhamos que um homem e uma mulher tenham saído em busca de um parceiro. O homem deseja uma relação de curto prazo e a mulher, de longo prazo. Ao se encontrarem, ambos conversarão sobre variados assuntos aparentemente banais, como gostos pessoais, música, trabalho, arte, eventos, etc. Mas, nesse processo, as conversas, o jantar, as bebidas são apenas um pretexto, e o que se tenta, na verdade, é decodificar as palavras do outro,
extrair de suas afirmações e de sutilezas de seu comportamento algum dado que lhe seja útil para adivinhar quais são os verdadeiros interesses e condições em jogo, pois só assim descobrem se seus objetivos são compatíveis, se há algo de útil a ser encontrado naquela relação. Assim, no movimento inicial de aproximação acontecerá algo como o seguinte. O homem observa a mulher e pensa, é até bonita, mas um pouco burra, tem o nariz grande e os dentes tortos, ao menos tem dinheiro, embora um corpo flácido, com todos esses defeitos, e ainda poucos amigos, provavelmente tem uma baixa autoestima, e é provável que consiga mantê-la submissa e ainda continuar com outras amantes. Parece uma canalice, mas o cinismo da mulher não perde em nada para o do homem. Ela pensará algo semelhante, porém em função de seus interesses de longo prazo, por exemplo, mesmo sendo bonito, não, gosto muito dele, e o sexo é terrível, mas o importante é que ele tem um bom emprego, amigos importantes e prestígio social. Então, se tiver um filho, provavelmente conseguirei me casar com ele. Com isso, poderei desfrutar de segurança pelo resto da vida. Quando precisar de sexo, bastará procurar um homem de verdade. Percebamos então que, no processo de se relacionar, ambos mentem do começo ao fim, e guardam muito bem seus segredos para resguardar seus interesses, deixando à superfície apenas um romantismo infantil, no qual só palermas acreditam. Claro que, uma vez decidamos que a pessoa vale a pena, continuamos mentindo. Em vez de dizer a verdade, aquilo em que realmente pensamos durante o processo de decisão, simplesmente proferimos a clássica sentença: estou apaixonado. Usamos uma linguagem cifrada e indireta, fazendo-nos de ingênuos para que isso dê alguma sensação de segurança ao parceiro, e assim nunca nos vejamos forçados a confessar os misteriosos motivos do coração. A investigação um do outro acontece desse modo porque escancarar nossos interesses não funciona bem. Visto que somos seres extremamente pérfidos, e não tardaria para que alguém encontrasse um modo de tirar proveito de nossa franqueza. Vejamos o que aconteceria se, digamos, ambos fossem diretos e honestos quanto ao que desejam. A mulher diria: quero alguém que tenha dinheiro suficiente para me sustentar e que me proporcione segurança. Em troca, posso oferecer beleza, carinho, sexo e descendentes. Foi para isso que coloquei implantes de silicone, depilei-me, cortei o cabelo, comprei vestidos, fiz exercícios e usei maquiagem. Alguém me compra. Um homem interessado em uma relação de curto prazo, diante de uma afirmação desse gênero, se verá imediatamente tentado a mentir. Porém, caso diga a verdade, revelando que seu interesse é apenas sexo casual, provavelmente levará uma bofetada, e só. Porém, caso decida colocar seus interesses em primeiro plano, fará promessas de amor eterno, dirá ser capaz de satisfazer todas as suas vontades, concordará com todas as condições. Inflará a vaidade da mulher com elogios e mentiras quaisquer, até conseguir levá-la ao motel. Na manhã seguinte, entretanto, a conversa será bem outra. Com razão a mulher se sentirá enganada, mas isso foi culpa de sua estratégia demasiado ingênua. Uma abordagem mais eficiente consiste em exigir provas de comprometimento, não apenas promessas. Isso geralmente acontece na forma de um longo cortejo, que significa muitos presentes, muitas demonstrações públicas de afeto, acordos monogâmicos, casamentos e congêneres. Se a mulher deseja ser comprada, e não apenas usada, nada mais lógico que recusar-se a vender-se fiado. É certo que, nesse assunto, nem homens nem mulheres jamais abrirão o jogo, mas isso é algo pelo qual não deveríamos lamentar. Utilizemos mais uma situação cotidiana para ilustrar nossos motivos. Imagine-se que deixamos certa pessoa com a qual tínhamos um relacionamento estável. Passamos algum tempo nos sentindo um pouco solitários. Porém, logo aparece outra pessoa ao lado da qual vivemos muito melhor. Nessa situação, jamais nos ocorreria pensar que cometemos um erro ao deixar a primeira, que é rapidamente esquecida. Contudo, se não encontrássemos ninguém, ou se a segunda pessoa fosse ainda pior, passaríamos a acreditar que cometemos um erro, e então nos arrependeríamos de havê-la abandonado, pois o mal-estar nos convence rapidamente de que a amávamos. Isso parece indicar que o amor nada mais é que uma lembrança de cunho emocional envolvendo a utilidade de certas pessoas na promoção de nosso bem-estar, manifestando-se como um bem-querer diante dos que provavelmente conseguirão satisfazer nossas necessidades. Assim, na prática, conhecemos várias pessoas,
Testamo-las num processo de tentativa-erro, e ficamos com aquelas que nos fazem sentir bem. Passaremos a amar aquelas ao lado das quais acumulamos certo número de memórias de conteúdo agradável. O detalhe é que, assim como só pensamos em comida quando estamos famintos, essas lembranças só serão evocadas nos momentos de mal-estar, significando que todo amor denota alguma carência. Ninguém ama por bondade. Amar é precisar de ajuda, e lembrar-se dos que já nos deram esmolas. Como se percebe, fazemos bem em guardar uma distância respeitável do íntimo uns dos outros, e isso se aplica não só às relações sexuais, mas às relações humanas como um todo. Se nos aproximarmos demais, o convívio será impossibilitado pelo nojo. Como nossos corpos, nossas personalidades talvez sejam belas por fora. Porém, por dentro, somos todos humanos. Há certas coisas que pensamos uns dos outros que só confessaríamos sob tortura, e mesmo assim apenas após dias de tortura. Antes disso, negaríamos tudo categoricamente, e até fingiríamos indignação para ser mais convincentes. Ainda assim, em questões grandiosas, seria fácil sermos heroicamente sinceros, mas dizer a verdade nos assuntos pequenos e cotidianos seria apenas uma forma de emporcalhar nossa existência. Como todos são assim, não há nada a se fazer. Resta aceitar, ainda que por razões meramente estéticas. Outro caso de teatro social é o comércio. Vemos um indivíduo de cada lado do balcão e já temos uma noção muito boa do que provavelmente ocorrerá. Um vendedor, tentando ganhar a vida com o lucro proveniente de suas mercadorias, tenta convencer um indivíduo a comprar certa coisa. O cliente sabe que o único verdadeiro interesse do comerciante, no fundo, é ver o dinheiro passar do bolso do comprador para a caixa registradora, por isso sua postura inicial já é bastante defensiva e cética em relação a tudo que o comerciante disser no sentido de elogiar seus produtos. O vendedor, por sua vez, sabe que, se for honesto, será vencido pela concorrência, que está disposta a mentir. Então procura meios não de informar o comprador a respeito do produto, pois para isso bastaria que entregasse o manual de instruções, mas de seduzi-lo, convencê-lo de que precisa de tal objeto. Tenta demonstrar por que, ao comprá-lo dele e não do concorrente, estará fazendo o melhor negócio, mesmo que se trate exatamente do mesmo produto com um preço maior. A estratégia do cliente é tentar desmontar os artifícios do vendedor para chegar à verdade, e a do vendedor é enganá-lo, levando-o a acreditar em qualquer coisa que supervalorize suas mercadorias. O resultado prático disso é o que conhecemos como negociação. Quando barganham, os dois na verdade estão numa espécie de disputa, numa guerra de nervos, na qual o objetivo é desmascarar as verdadeiras intenções do adversário. Por mais que se tente amenizar o clima de hostilidade presente nos confrontos dessa espécie com sorrisos, xícaras de café, brindes e atendentes com seios fartos, não há como disfarçar o mal-estar e o desgaste envolvidos na arte de explorar os demais sem ser explorado. Asterisco, asterisco, asterisco. Tais princípios gerais se aplicam também à amizade, que consiste basicamente numa rede de ajuda mútua, na qual os indivíduos se comprometem com o bem-estar uns dos outros. Claro que os interesses podem ser profundamente afetivos ou estritamente materiais, mas, não fosse esse o caso, não haveria o famoso ditado segundo o qual só descobrimos quem são nossos verdadeiros amigos nos momentos de dificuldade. Quem não admite algo tão básico deve ter muita coisa a esconder, principalmente de si mesmo. Levantar cortinas de poeira sobre conceitos relativamente simples é sempre um comportamento suspeito. Essa resistência, todavia, pode ser justificada pelo fato de que a maioria das relações humanas não sobreviveria à honestidade. Temos de enganar, e muitas vezes também nos enganarmos, por questão de legítima defesa. O caso é que, se nosso objetivo fosse pensar, leríamos livros. Amizades acontecem por motivos alheios à verdade, habitando um mundo paralelo cujas regras são determinadas por nossas necessidades pessoais. Resulta que, em alguns assuntos, não temos a liberdade de falar e pensar honestamente, com imparcialidade, pois nosso bem-estar pressupõe a mentira. Daí o mal-estar que sentimos ao levantar objeções às incoerências que nos tornam humanos. Ser sociável significa ver algumas coisas de modo irremediavelmente distorcido, mentir quase que por princípio. Isso explica por que, em certos assuntos, essa cegueira ocorre com naturalidade.
Parece estranho que nós, possuidores de um raciocínio tão agudo, nos deixemos enganar por mentiras tão palpáveis como amizades sinceras entre mamíferos exclusivamente egoístas. Mas tal fato ocorre apenas porque estamos comprometidos com uma ótica que nos obriga a agir como idiotas. Nessa situação, como cavalheiros, temos a educação de deixar os detalhes incômodos de lado, e esperamos que os demais façam o mesmo. A realidade fique em segundo plano para que possamos nos sentir à vontade no teatro, para que consigamos manter a espontaneidade, ou seja, improvisar sem prestar satisfações a ninguém. Essa espécie de infantilidade calculada é o que chamamos de aproveitar a vida. Ser um ator de folga. Por um lado, assumir a vocação de atores sem culpa é importante para que não sintamos nossa natureza como um fardo, mas isso, por outro lado, nos torna ingênuos, presas fáceis num mundo de predadores civilizados. A verdade, ao mesmo tempo em que nos protege das ilusões, também nos impede de viver sem prevenções. Queremos levar a vida com leveza, mas sabemos que estamos num campo minado. Essa tensão nos desgasta. A ansiedade da desconfiança constante nos mantém demasiado acordados para que a vida seja algo aprazível. Dormimos com os olhos abertos, somos guerreiros a contragosto, pois não há inimigos declarados, apenas oportunistas esperando as vítimas mais fáceis. Assim, procuramos constantemente a chance de guardar as armas. Queremos descansar do peso de nossas máscaras sociais. O preço do descanso, todavia, é tornar-se vulnerável, e só nos sentimos à vontade para baixar a guarda quando temos a certeza de que nossos amigos olharão por nós, por isso não encontramos o mesmo descanso na solidão. Então, como vemos, amigos não nos são caros porque nos permitem ser verdadeiros, seja lá o que isso signifique, mas porque representam nosso único descanso da vida. Nossa confiança neles permite que sejamos ingênuos sem recear as consequências imediatas disso. Amizades são como acordos entre guardas noturnos, vigiam-se mutuamente durante os fins de semana para que todos possam dormir sem ser despedidos. Não estamos, como normalmente se supõe, interessados em ouvir o ronco uns dos outros. A conclusão é que a amizade repousa na lealdade, não na honestidade. Ou seja, amizades não são sinceras, apenas úteis. Somente por isso nós as cultivamos. Seria impossível sermos completamente honestos com nossos amigos, um simples polígrafo destruiria qualquer amizade. Amigos estão comprometidos não com a verdade, mas com o bem-estar um do outro, e exatamente por isso, não podem ser honestos, não podem dizer grande parte do que realmente pensam a nosso respeito. Essa é a razão pela qual os elogios que recebemos de nossos amigos não costumam valer nada. Evitam nos criticar a todo custo. Quando fazem, dizem apenas banalidades inofensivas. Suas críticas são quase sempre evasivas, superficiais e cheias de eufemismos ridículos. Amigos mentem e omitem porque sua maior preocupação é preservar a amizade. Mesmo quando nossos amigos pedem que sejamos completamente honestos, mentimos, pois dizer a verdade seria arriscado demais, poderia facilmente lançar por terra nosso investimento social. As críticas de nossos inimigos, por outro lado, costumam ser muito dignas de confiança. Eles podem ser, e geralmente são, muito honestos naquilo que dizem a nosso respeito, pois nada têm a perder, estão livres para ser honestos. Seu ponto de vista não está comprometido com os interesses que visam a manutenção da amizade. Portanto, como amizades são sustentadas não pela verdade, mas pelo interesse mútuo, deveríamos pedir a opinião de nossos inimigos nos assuntos mais importantes. Suas críticas podem ser ácidas e perturbadoras, mas geralmente são sinceras e imparciais. Dada a situação, parece inevitável que esse jogo de interesses chamado amizade seja bastante volúvel. Por exemplo, quando, e apenas enquanto, algum indivíduo é nosso amigo, nós o bajulamos, elogiamos, enaltecemos. Fazemos todo o possível para agradá-lo. Afirmamos repetidamente aos nossos amigos o quanto são importantes, virtuosos, inestimáveis. Em regra, isso tudo são mentiras descaradas. Dizemos tais coisas apenas para iludi-los com um sentimento gorduroso de importância, a fim de que permaneçam do nosso lado. Amizades exigem que mintamos o tempo todo, e não são poucas as situações em que nos vemos forçados a defender nossos amigos de acusações que sabemos ser verdadeiras. Se não mentirmos em sua defesa,
perderemos sua amizade. Por outro lado, para resguardar a relação, calamo-nos sobre muitos dos defeitos que vemos, sobre muito do que realmente pensamos a respeito de nossos amigos. Em geral, somente descobriremos a verdade sobre o que se pensava a nosso respeito depois que certo indivíduo, talvez por uma desavença pessoal, deixar de ser nosso amigo. Antes disso, tudo o que tínhamos eram dois indivíduos que mentiam um ao outro por interesse. Apenas depois do fim da amizade a honestidade pode realmente vir à tona sem prevenções. O indivíduo torna-se livre para dizer aquilo que, em segredo, sempre pensou a nosso respeito. Muitas vezes suas palavras nos chocam, pois talvez pensássemos que, pelo simples fato de ser nosso amigo, tudo o que o indivíduo dizia a nosso respeito era sincero. O Sancta Simplicitas. Saibamos ao menos admitir que, quando um amigo nos trai, ele não está sendo hipócrita, apenas desleal. Enquanto amigos, ambos sempre foram hipócritas. Isso é inevitável, faz parte do jogo. O fato verdadeiramente lamentável é que façamos todo o possível para negar o óbvio. Lamentável que consideremos uma virtude ser completamente ingênuos em relação aos nossos amigos até que eles nos traiam. Isso tudo pode parecer triste, talvez até repulsivo, mas é fato. Se acreditamos que somos exceções dentro desse esquema, se pensamos que tais fatos não se aplicam a nós, burrice a nossa. Sabemos que o mundo funciona assim, pois vemos exemplos disso diariamente. Se quisermos nos fazer de desentendidos em nome de um romantismo infantil apenas porque isso nos acalma, tudo bem, mas conseguiríamos essa mesma calma com vinho, e será só questão de tempo até vermos nossas ilusões esfaceladas pela realidade. Nesse esquema, não somos exceção, pois não há exceções. A ideia de mantermos qualquer relação com base na honestidade é digna de uma imortal gargalhada. Devemos nos dar por satisfeitos com o fato de que pensar não faz barulho. Se só fossemos capazes de pensar em voz alta, provavelmente nunca teríamos amigos. Asterisco, asterisco, asterisco. Como vimos nos exemplos acima, apenas depois de conviver algum tempo com tal sistema de hipocrisia convencional nos tornamos capazes de inferir suas regras, e isso sempre de modo indireto. Intuitivamente, delineamos as fronteiras entre ambas as coisas, entre o real e o convencional. Todos têm consciência desse caráter teatral da sociedade, e de bom grado se limitam a jogar com as aparências exteriores como uma espécie de linguagem maquiada e vaga que nos poupa de manipular diretamente as vísceras de nossa natureza. Talvez isso sirva também para que sejamos capazes de suportar a vida em sociedade sem azedar o estômago a cada conversa. Vejamos mais um caso prático que ilustra o fenômeno da hipocrisia convencional. Um indivíduo acorda ao som do despertador vagabundo e infernal que ganhou de um amigo, mesmo que na época houvesse dito que adorou o presente com um sorriso que ambos perceberam ser falso. Por polidez, mantiveram silêncio. Vai até o banheiro, escova os dentes, não porque se sente maravilhado pela sensação refrescante do creme dental, mas porque sabe ter hálito terrível, e isso muitas vezes já lhe causou constrangimentos. Faz a barba, penteia-se, passa gel, desodorante etc. Defeca anonimamente. Enquanto lê os acontecimentos interessantes no jornal para que tenha algum assunto sobre o qual conversar. Caso encontre algum conhecido com quem não tenha nada em comum. Veste seu uniforme de trabalho e caminha até o ponto de ônibus. Enquanto espera, um velho colega passa de carro e lhe oferece carona até o trabalho, mas recusa e diz que infelizmente já combinou tomar o ônibus com um amigo, sendo que na verdade apenas não suporta a companhia desse indivíduo, e disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça para evitar meia hora de conversas incrivelmente enfadonhas e vulgares sobre suas dificuldades pessoais e sobre o quanto está sofrendo por ter sido abandonado pela esposa. Sendo que já havia inventado dezenas de desculpas esfarrapadas com o mesmo propósito, o conhecido diz: "Tudo bem, parceiro, fica para a próxima", e continua dirigindo enquanto pensa: "Esse imbecil é orgulhoso demais para aceitar sequer uma carona." Responde a temas, e obrigado mais uma vez, enquanto olha aos lados fingindo procurar o amigo que tomaria com ele o ônibus, até que o carro saísse de sua vista. Suspira aliviado por haver driblado o inconveniente de alugar seu ouvido com asneiras que não lhe importavam, e logo vê chegar o ônibus que esperava. Levanta-se, sobe os degraus, acomoda-se numa cadeira e desaparece rumando a mais um dia previsível em que terá de suportar em silêncio os desmandos de seu patrão.
O desconhecido que sentava ao seu lado enquanto tal fato ocorria aparentava desatenção, mas, para aliviar o tédio, acompanhou tudo o que sucedeu e, vendo que não chegou amigo algum para acompanhá-lo, pensou consigo: tempo perdido ouvindo essa gente asquerosa. Se ao menos houvessem discutido, teria sido mais interessante. Esse tipo de acontecimento banal e corriqueiro é algo que sequer consideraríamos hipócrita caso fossemos a pessoa em questão. Como não causa prejuízo algum, não vemos isso como uma verdadeira mentira, mas somente como um modo de nos esquivarmos de inconveniências pela lei do mínimo esforço. O fato é que, se fossemos obrigados a dizer a verdade ante cada situação incômoda, provavelmente viveríamos numa guerra perpétua motivada por banalidades que, talvez, para nós, sejam coisas realmente insignificantes, mas que, para os demais, podem representar uma profunda ofensa à vaidade pessoal, algo que certamente tratarão de vingar. Não é algo socialmente inteligente arriscar nossa integridade física por amor à verdade de que o penteado do indivíduo com o qual conversamos é ridículo. Então, para todos os efeitos, nunca vimos um corte tão moderno. Como se nota, mentimos ou revelamos a verdade parcial ou integralmente exata na medida de nossos interesses. Por tal razão, exceto caso estejamos preocupados em cultivar certa imagem social, convém não levarmos muito a sério o que os demais pensam a nosso respeito. Seja um elogio, seja um insulto, a verdade por detrás da afirmação sempre esconde algum interesse que não nos é imediatamente acessível. Caberá a nós a prudência de tentar descobri-lo caso não queiramos nos deixar levar pelas aparências, já que estas sempre são concebidas no sentido de nos levar a pensar algo que, antes de tudo, será benéfico àqueles que as forjaram. Assim, para tirar proveito dos demais, arquitetamos aparências cuidadosamente, às vezes com vários níveis de perfídia, para que não tenham acesso à verdade que nos convém ocultar, os levamos a acreditar em mentiras como quem, em esgrima, faz uma finta. Gostemos ou não, sempre temos a sombra do interesse pessoal por detrás de tudo o que diz respeito à vida em sociedade. Tornar-se malicioso representa a essência da socialização humana. Então, diante de algo que se diga a nosso respeito, nunca saberemos quanto há de realmente honesto. Ainda assim, mesmo que fosse totalmente sincero aquilo que se disse, ninguém tem acesso direto ao objeto ao qual se refere a observação, exceto nós próprios, caso já nos tenhamos iniciado no conhece-te a ti mesmo. Se sabemos, por experiência própria, que não somos bons motoristas, o que podemos inferir a respeito de alguém que nos considera exímios pilotos? Ou o indivíduo está equivocado, ou está tentando nos manipular através do elogio. Seria crasso de nossa parte jogar pela janela todo o conhecimento que temos sobre o assunto apenas para nos deixarmos massagear por uma mentira palpável. A verdade sincera a nosso respeito pode ser desejável, mas quase nunca virá de outrem. Além disso, os demais nunca chegarão a nos conhecer melhor que nós próprios, e é bom que tenhamos isso em mente. Quando dizem algo que contraria, de modo positivo ou negativo, as opiniões que temos a nosso respeito, pois em geral estão errados. Bastar observar que muitas vezes os demais têm opiniões secretas a nosso respeito, e muitas vezes a mais sincera confissão dessas opiniões nos choca completamente, não pela sua verdade, mas por quão completamente erra o alvo. Isso evidencia como é difícil alcançar uma noção razoavelmente clara do que há no interior de cada um, especialmente se não formos a pessoa em questão, ou se tivermos o péssimo hábito de mentir para nós próprios. Tais equívocos são frequentes porque, na incapacidade de compreender certa pessoa, é comum simplesmente inventarmos o que ela é e declaramos que essa imaginação fantasiosa é a mais pura verdade, acreditando que o indivíduo realmente se reduz à opinião que temos a seu respeito. Isso nos dá uma sensação de segurança, mas fatalmente resulta em crenças errôneas. Tal fenômeno ocorre com bastante frequência entre aqueles que, por amor, idealizam certa pessoa. Aos olhos daquele que ama, o objeto amado passa a ser não a pessoa propriamente dita, mas aquilo que inventou a seu respeito. Como negamos a realidade e a substituímos por nossas fantasias, resulta que poucos são amados pelo que realmente são, se é que isso acontece. Asterisco, asterisco, asterisco. As amaduras podem ser boas, mas temos também algumas ferramentas para garimpar verdades. O modo mais eficiente para levar alguém a dizer a verdade é, sem dúvida, a tortura física. Funciona maravilhosamente bem, mas é ilegal e inconveniente.
Também há várias formas de tortura psicológica, técnicas de chantagem muito eficientes, mas são métodos que farão com que os demais passem a nos odiar por estarmos violando as regras do jogo. Há artifícios mais inteligentes e menos invasivos para conseguirmos extrair a verdade que desejamos sem deixar margem para contra-ataques tão óbvios. O primeiro é o elogio, através do qual desamamos nosso oponente nos passando por seus aliados. Quando bem aplicado, o elogio reduz um indivíduo extremamente perspicaz e bem articulado a um boçal com expressão bovina que se deixa inflar pelos comentários mais cretinos. Uma vez colocado nessa situação, podemos manipular as crenças do indivíduo livremente, já que seu senso crítico está temporariamente suprimido pelo ego inflado. Com a sensação de que deixamos de ser seus inimigos, o indivíduo não apenas deixará de proteger a verdade, como fará questão de dizê-la na tentativa de criar um vínculo de confiança com aquele que o fez sentir-se tão importante. Agora temos um homem originalmente sensato transformado em um idiota que está a nosso serviço simplesmente porque não soube proteger-se do elogio. Outro artifício para arrancar a verdade de certo indivíduo consiste em enfurecê-lo através de insultos até que se descontrole e use tudo aquilo que pensa como arma, e nenhuma arma é mais poderosa, mais incisiva que a verdade. Acrescentando que, furioso, o indivíduo não estará em condições mentais de organizar ataques elaborados, temos nisso outro modo bastante eficiente de torná-lo estúpido e imprudente em nosso favor. Nesse estado de animalidade, tudo o que conseguirá fazer será lançar à cara de seu oponente as verdades mais pungentes, baixas e degradantes de que tiver conhecimento. Assim, se mantivermos a compostura, poderemos guiar seu jogo caótico de ideias como bem entendermos, levando a discussão para o assunto que nos interessa, vendo as verdades mais ocultas brotando em profusão daquela boca espumante. Mesclado a isso haverá apenas alguns insultos automáticos e insinuações vagas, que podem ser facilmente identificadas e descartadas, já que se soubesse algo de fato faria questão de prová-lo, não se limitando a meras insinuações. Com isso, agora sabemos quais são as armas de nosso oponente, e será mais fácil explorar suas fraquezas, visto que estamos cientes do tipo de ameaça que poderá representar. O insulto é uma manobra bastante interessante do ponto de vista estratégico, desde que já tenhamos nos habituado a uma absoluta honestidade para com nós próprios, de modo que uma verdade dita a nosso respeito, mesmo incômoda, não possa nos enfurecer igualmente e fazer com que percamos a vantagem. Pois, se algo é verdadeiro, não há por que levantar protestos contra a verdade, e se algo é falso, não há por que nos incomodarmos com algo que não se aplica a nós. Nisso vemos um exemplo da importância de discernir entre verdade e aparência. O exemplo acima também revela que a razão pela qual se valoriza a honestidade, na verdade, é estratégico. Sempre é mais fácil derrotar um inimigo que conhecemos bem. Então, ao afirmar que a honestidade é uma virtude, o que realmente esperamos é que os demais se tornem transparentes às nossas intenções. Trata-se de uma artimanha ainda mais sutil que o elogio e mais eficiente que o insulto, demonstrando que, em última análise, gostamos de pessoas honestas pelo mesmo motivo que gostamos de cães. Asterisco, asterisco, asterisco. O fato de precisarmos portar um molho de chaves para entrar e sair de nossas residências já revela perfeitamente bem o que pensamos uns dos outros, e deveria reduzir a possibilidade de sermos honestos a uma piada. Mas relutamos em admitir algo tão visceral. Claro que nem todos são embusteiros crônicos esperando a primeira oportunidade para nos apunhalar, embora raramente estejam muito longe disso, mas o fato é que todos mentem porque a honestidade, sempre dizer só a verdade sem levar nossos interesses em consideração, é um erro estratégico crasso, uma ingenuidade intangível esperada em idealismos insípidos. Ser honesto é uma abordagem que simplesmente não funciona, pois precisamos nos proteger das intenções uns dos outros. Nesse sentido, as virtudes que alardeamos na verdade não correspondem ao que nos move. Pelo contrário, são em grande parte um modo de desorientar tolos. Viver envolve competir, e competir envolve jogar sujo. Disso surge a necessidade de mentir, ao menos para proteger-se. Para além disso, ser honesto nunca é mais que uma esmola. Percebamos, então, que as pessoas não são difíceis de entender, o fato é que elas não querem ser entendidas, pois ser entendido envolve revelar segredos, coisa que as deixaria vulneráveis. Assim, no processo de ocultar informações sensíveis, nascem inúmeras informações falsas, que são indistinguíveis das verdadeiras,
E essa confusão muito intencional de versões é o que torna as pessoas aparentemente incompreensíveis. Disso nasceu o mito de que há algo disfíngico nas pessoas, quando não há. Entender as pessoas é fácil, difícil é fazê-las dizer a verdade. Na melhor hipótese, gostaríamos de poder ser honestos, mas simplesmente não podemos, pela mesma razão que não podemos revelar a senha de nossas contas bancárias. Asterisco, asterisco, asterisco. Constatando quanto há de oco, enganoso e baixo em todas as relações entre os indivíduos, percebemos como é prejudicial ao nosso bem-estar cultivar uma noção equivocada a respeito da natureza humana e das relações entre os homens. É comum imaginarmos que nós próprios estamos, por assim dizer, do lado de fora do teatro, especialmente quando se trata de nossas relações mais íntimas. Mas esse é um tipo de ilusão que melhor fazemos em extirpar nós próprios, com o cuidado de nos ferirmos o mínimo possível, do contrário será eventualmente desmentida por um infortúnio que nos devasta sem a menor piedade. Devemos saber que é sempre uma possibilidade real nos vermos traídos por aqueles em quem mais confiamos. Adotar a ingênua postura segundo a qual ser honesto é o bastante para que sejamos imunes às trapaças da vida em sociedade só garantirá que nos tornemos vítimas ainda mais fáceis. Considerando que somos seres sociais, é questão de inteligência nunca nos esquecemos das regras básicas do jogo vil chamado convivência. Sem dúvida, cultivar noções idealizadas sobre a integridade e honradez dos indivíduos que nos são caros é um dos melhores modos de nos decepcionarmos. O máximo que, com sorte, podemos esperar encontrar é um equilíbrio justo na exploração um do outro, ou seja, um relacionamento saudável. Sendo importante também nunca fecharmos os olhos romanticamente sob o pretexto da confiança, pois a tentação de passar a perna nos demais já se demonstrou numerosas vezes mais decisiva que a lealdade. No mundo real, muitas vezes a galinha dos ovos de ouro realmente carrega dentro de si uma bela quantidade desse metal precioso. Não devemos, portanto, supor que encontraríamos no íntimo dos indivíduos o mesmo que exibem em seu exterior. Com isso nos acostumaríamos a tomar por verdadeiras fachadas que são meras realidades teatrais. Estaríamos adotando como desejáveis noções completamente convencionais que, com razão, fariam com que nos sentíssemos diferentes, deslocados, solitários, sofrendo por nunca encontrar honestidade num mundo movido por interesses, imposturas, traições e inverdades. Assim, ao julgar a questão, ao tentar discernir entre o autêntico e o afetado, é prudente tomarmos a grande diferença entre o que somos e o que exibimos aos demais como referência, pois é provável que façam o mesmo, e com a mesma malícia, ainda que essa postura nos repugne por lançar por terra todas as nossas ideias poéticas e delicadas sobre a amizade sincera, segundo as quais todos são idiotas e apenas nós temos o direito de pensar uma coisa e dizer outra.